Temos o Robinho? Robinho está chegando aqui. Chegando? Vamos lá? Chegou Robinho para falar com a gente. Boa noite. Boa noite, Murilo. Boa noite para você também que está acompanhando aí a nossa programação aqui na TV Tropical, na novela da vida real. E é isso mesmo, Murilo. Aqui na nossa programação, no Cidade Alerta, a gente já por diversas vezes mostrou a situação lá do Hospital Monsenhor Valfredo Gugel. Já falamos sobre macas retidas, falamos sobre espera por vagas para fazer cirurgia e falamos também sobre superlotação. Então, a gente sabe que é uma série de problemas que vem acontecendo e, como você falou, tivemos essa fiscalização realizada pelo CIMED hoje pela manhã, terminando aproximadamente aí ao meio-dia. E eu estou aqui agora com o doutor Geraldo Ferreira, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. Bem-vindo, doutor. Eu queria saber primeiro como foi fazer um balanço de como foi essa fiscalização. Sei que passaram a manhã inteira lá, a gente já estava conversando aqui que foram diversas coisas que foram observadas. O que é que a gente pode pontuar como algo bem agravante? Bem, primeiro há um desrespeito generalizado pelos direitos humanos, não é? A gente uma vez já abordou isso em todos os hospitais de urgência e emergência do Brasil e é flagrante que a situação que os pacientes estão no hospital é de desrespeito aos direitos elementares como ser humano. Eles estão expostos nos corredores, muitos deles desnudos, não é? Frágeis, dependentes e com o seu tratamento prejudicado, porque os médicos não têm condições de prestar um atendimento adequado em macas no chão, em macas nos corredores, sem a menor condição desses pacientes, tendo, por exemplo, uma parada cardíaca, de efetuar uma ressuscitação num leito inadequado. Então, é uma situação dramática que o hospital está vivendo e é preciso que as forças sociais se mobilizem. É preciso que o Ministério Público faça uma visita ao hospital. O Ministério Público foi parceiro em muitas lutas, não é? Muitas e muitas vezes o Ministério Público entrou com ações exigindo leitos onde se encontrasse, se fosse no sistema privado, se fosse hospitais regionais, eles precisariam surgir para permitir a esses pacientes um pouco de dignidade. Então, este é o grande drama. Há mais de 60 pacientes nos corredores. Cada corredor, cada dobra de esquina que você dá no Valfredo Gugel tem pacientes. E nas próprias enfermarias, que nós visitamos também, a do segundo andar ainda está interditada para obras, mas no terceiro e no quarto andar tem pacientes em corredores. No centro cirúrgico tem pacientes em corredores. Nas salas cirúrgicas, pacientes operados estão esperando vaga no centro de recuperação para saírem da sala. Passaram lá a manhã toda. Então é uma situação dramática que requer uma intervenção. A gente falou também sobre a questão da sala de endoscopia, né? A gente teve um problema que a gente fez aqui na nossa TV também, da questão desta sala. Eu queria saber se foi observado, se já está em funcionamento, se houve alguma mudança em relação a esta sala. É a sala de endoscopia que teve esse acidente de queda do teto, que graças a Deus não tinha ninguém em procedimento, não é? Ela está numa reforma sem prazo ainda para entrega. A endoscopia está sendo feita numa sala improvisada, lá no segundo andar. O segundo andar está passando por uma grande reforma, ele tinha 50 leitos, vão ser reduzidos para 38. Mas realmente está se fazendo de acordo com as normas atuais. Há uma promessa para a liberação nos próximos 10 dias. É uma possibilidade, uma expectativa. Ajudaria muito a desafogar esses corredores, não é? O hospital também está tendo reforma no centro de Queimadas. Então tem uma série de obras, como a gente estava conversando com a direção, é o carro andando e os pneus sendo consertados. Então é uma situação dramática. E a direção do hospital aposta em duas situações para melhorar esse quadro. Primeiro, a abertura desse segundo andar e essa barreira ortopédica, famosa barreira ortopédica, que seria ou será instalada em Macaíba, que ajudará a tratar uma parte dos casos de ortopedia. O fato é que os pacientes de ortopedia estão lá com fraturas amontoadas pelos corredores. Doutor, a gente está aqui direto no Cidade Alerta, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte e também para todo o Brasil através do nosso canal do YouTube. E nosso apresentador Murilo Meireles queria fazer uma pergunta para você, eu vou escutar aqui e vou te repassar a pergunta. Eu queria saber aqui do Dr. Geraldo Ferreira Filho, que é presidente do Sindicato dos Médicos aqui do Rio Grande do Norte, diante da situação preocupante, absurda, tudo isso que a gente tem denunciado, que eles viram muito de perto hoje nessa vistoria lá no Valfredo Gugel, a visão do médico.
Porque existem instituições e entidades, né, como os conselhos, o CREMERNE, por exemplo, já chegou a fazer as chamadas interdições éticas quando percebe que não tem condição de trabalho para o médico, por exemplo. O SINMED teria essa condição, isso é uma possibilidade, porque o doutor falou de intervenção, né? Da maneira como o Valfredo está hoje, é perigoso até para o trabalho do médico, né? Induzir o médico a um erro, sobrecarga de trabalho, o médico acabar fazendo algo ali que não devia por essa sobrecarga pela falta de condições. O que seria essa intervenção? O SINMED pretende fazer alguma coisa mais prática para melhorar a situação dos médicos lá dentro? É mais ou menos isso que eu quero saber. Olha só, a gente fala muito, doutor, sobre a questão do paciente, né? A gente fala do paciente, a gente sabe que a situação do paciente é extremamente delicada nos corredores, a questão de saúde estão extremamente debilitados lá, principalmente por questão de trauma, né? Também lá no hospital. Mas falando agora da questão do profissional, a gente sabe que podem ter algum tipo de intervenções. Alguns outros sindicatos também já estão falando sobre possíveis intervenções. O CINMED, como é que o CINMED está vendo essa questão do profissional, do médico também, dessa saúde do médico também, né? Desse cuidado com o profissional que cuida? Há algum tipo de intervenção em vista? Como é que funcionaria isso? Sim, nós entendemos, nós trabalhamos em parceria às entidades médicas. O Conselho Regional de Medicina, ele reluta, como também o sindicato, em pedir interdição de unidades, porque senão os pacientes ficam ao léu, não é? Abandonados. Então, interdição de unidade, principalmente essas unidades de emergência, não está no nosso foco no momento. O que está no foco é uma ação civil pública junto com o nosso jurídico. É claro que atualmente o judiciário está em recesso, né? Só volta dia 20, mas a ideia é que realmente, se até lá esta situação não se resolver, é uma ação civil pública pedindo a contratação de leitos no sistema privado. Porque aquela situação, os pacientes evidentemente não têm o atendimento adequado e estão colocando suas vidas em risco, né? Claro que eles precisam ser atendidos. Interditar partes do hospital não está, nesse momento, no nosso foco, porque aí seria a desassistência completa. Quanto aos profissionais, a nossa grande preocupação é que estes profissionais, infelizmente, não consigam dar a assistência necessária. Então, nós visitamos exatamente para, se acontecer alguma intercorrência onde algum desses profissionais possa ser responsabilizado, a gente tenha como protegê-los, porque eles estão trabalhando em condições inadequadas. E essas condições inadequadas, certamente, elas colaboram para um resultado negativo para os pacientes, infelizmente. Ok, vou agradecer aqui ao doutor Geraldo Ferreira, que nos atendeu aqui no Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte. E eu volto com você, Murilo, são essas as informações até o momento. E eu volto com você no estúdio. Valeu, Robinho. Obrigado pelas informações. Agradeço também ao doutor Geraldo Ferreira Filho, presidente do Sindicato dos Médicos aqui no estado. E é importante, só fazer um resumo aqui. SINMED visitou, né, o Hospital Valfredo Gugel, constatou de perto todo o drama que a gente tem acompanhado muito fortemente desde novembro para cá, ou seja, superlotação, paciente em corredor, centro cirúrgico fechado porque